Sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Ao dar início à nossa reunião, nós sempre pedimos que compartilhem com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará as mesmas por mais tempo. Nós também esclarecemos que os nossos estudos são feitos baseados em temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, ao qual estudamos alternadamente. Na oportunidade de hoje, estudaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E quem nos trará suas reflexões é o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Grupo Espírita André Luiz, Guilherme Luz. Guilherme, suas saudações iniciais. Alegria estar aqui com nossos amigos, confrades do Lar de Teresa, e esperamos que a mensagem seja clara a todos nós. Muito obrigada, Guilherme. Passemos então para a leitura e prece inicial. A nossa leitura de hoje tem como título Cristão sem Cristo e traz como epígrafe: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Capítulo 6, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhes as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele, entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhes os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que nascem da gratidão, mas ouve os apelos do que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos
que nos atendessem ao despotismo, em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Emmanuel. Essa mensagem está no Livro de Esperança, capítulo 14, Psicografia Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Agora, mais serenos após essa leitura inicial, vamos unir os nossos corações e pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento, que possamos estar abertos aos seus ensinamentos, ao seu exemplo de amor, de caridade e fraternidade, que possamos nos inspirar no Cristo, podendo assim seguir o caminho até Deus através dele. Pedimos também a permissão dos benfeitores do Lar de Teresa para que possamos dar por iniciada mais uma reunião pública virtual. Graças a Deus. Guilherme, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Queridos irmãos, é com alegria que estamos aqui junto ao Lar de Teresa, a fim de compartilhar conosco esse conteúdo a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a mensagem do Consolador prometido por Jesus. E essa imagem nos faz pensar que Jesus estava assim olhando para Jerusalém, né? E pensando no quanto que a gente estaria ou não aproveitando sua presença na Terra. E ele, antes de partir, ele reuniu os discípulos, né? E, entre outras coisas, ele disse para eles: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está registrado em Mateus. E aí a gente fica assim pensando, né? Quando ele fala que o jugo dele é suave, né? E o fardo é leve. Vamos tentar pensar primeiro qual é o sentido de jugo, né? E a gente vai encontrar no Wikipédia a definição do jugo como sendo uma peça de madeira usado para atrelar bois à carroça ou arado. Então, o jugo é essa peça principal aqui, a canga prende, né, o pescoço do animal, e ele, a partir daqui, vai puxar uma carga mais ou menos pesada. E a palavra jugo nos lembra o conceito de subjugar, ou seja, estar sob o jugo de alguém, de uma instituição, de uma lei, algo que mantém sobre nós uma ação que se sobrepõe à nossa vontade e nos faz pensar também na questão da subjugação de um espírito, que é quando o indivíduo que já perdeu a vontade própria e acaba por fazer o que não quer por ordem do espírito obsessor. Então, na subjugação, a vontade está comprometida, e aqui Jesus, então, nos propõe que a gente abrace suas lições, porque o seu jugo é leve. Então, nas palavras de Jesus que a gente leu ali de Mateus,
O sentido de jugo se refere a um jugo escolhido e não imposto, né? Por seguir voluntariamente os seus ensinos e que se torna leve por aliviar o fardo. Então, ele está colocando para a gente que se nós ouvirmos seus ensinos, que Jesus não nos obriga e não nos impõe a nada, somos nós que devemos abraçar os seus ensinos, buscando entender e interpretar suas lições. Então, por outro lado, a gente pergunta como e por que seguir ensinos de Jesus tornaria nossas vidas mais leves, ou seja, mais suave o nosso jugo e mais leve o nosso fardo. Afinal, não se trata de introduzir em nossa vida diretrizes e regras que restringem nossos hábitos e condicionamentos, como, por exemplo, praticar a caridade não seria aumentar o jugo? Então, muitos podem pensar, né, que seguir os ensinos de Jesus seria, na verdade, impor restrições à própria vida e acabar se afligindo mais ainda com responsabilidades e, e atitudes, né, que não faz parte da nossa natureza normal, porque seguir o jugo de Jesus seria também mudar comportamentos, né? Mudar aquilo que a nossa natureza, que ainda é predominantemente animal, ele caminha na direção de uma natureza espiritual que nós precisaremos impor, conseguintemente, corrigendas, modificações de hábitos. Então, como que seguir os ensinos de Jesus pode tornar mais leve o nosso fardo e mais suave o nosso jugo? Aí, realmente, Kardec, quando nos apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo, já na introdução, na primeira parte da introdução, ele nos dá uma primeira chave. Ele diz assim: muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Então a gente precisa de uma chave para interpretar o Evangelho. E ele diz: essa chave está completa no Espiritismo, como já o podemos reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Então, à medida que a gente se aproxima do Espiritismo e os princípios que o Espiritismo nos traz, ele abre uma compreensão mais clara a respeito da vida, a gente vai ganhando entendimento e essa chave vai fazendo cada vez mais sentido. Mas, na parte 4 da introdução, ele mais uma vez menciona a respeito da chave, que ele diz assim: o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Então, essa é uma outra chave que o Espiritismo apresenta e que hoje em dia nós vemos que a ciência vem avançando, especialmente a medicina, quando nos diz que muitas das enfermidades estão ligadas às questões psíquicas. Não é um fator externo que atua sobre o corpo, comprometendo, né, a sua imunidade, e a gente acaba contraindo doenças. Hoje, a psicossomática aponta para a gente que, de fato, os nossos comportamentos, a nossa atitude perante a vida, ele faz muito mais efeito sobre as enfermidades que contraímos. Mas ainda, mais uma vez, já no capítulo 1, ele diz também para a gente: para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então é interessante que ele nos aponta que a humanidade precisaria avançar para que
os ensinos de Jesus pudessem fazer mais sentido. E ele diz: a ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Então, como a gente aprende com os espíritos, no livro dos espíritos, que o progresso intelectual ele vai engendrar o moral, é necessário que a gente tenha uma certa maturidade de entendimento sobre a vida, uma compreensão, uma inteligência, e a ciência, portanto, que é o conhecimento, é a luz do entendimento das coisas, ela precisava ter avançado para que a doutrina espírita, então, se apropriasse de conceitos da ciência para explicar a moral do Cristo. Então ele diz: importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E mais ainda no capítulo 4, ele vai apresentar para a gente essa ideia. Ó, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, quando ele está falando no capítulo 4, ele está dizendo a respeito, por exemplo, da pré-existência da alma. Então, como é que a gente consegue se deparar, né, com uma criança que não tem nenhum tipo de experiência que justificasse uma deformidade qualquer e ela nascer, né, com essas limitações? E também a distribuição social, né, das dificuldades econômicas, né, crianças que precisam lidar com o lixo, né? Como a gente pode interpretar essas diversidades tão grandes, como Deus poderia ser bom se não tivesse a pré-existência da alma? Então, esse é o primeiro fardo que retiramos dos nossos ombros, a dúvida sobre a existência da dor. E quando falamos da dúvida da existência da dor, não apenas no sentido da dor que vemos no mundo, né? Tão desigualmente distribuída, mas a dor que aparece na nossa própria vida. Então, nesse sentido, a pré-existência da alma é um princípio que acaba nos ajudando. Então, esse fardo da dúvida, ele deixa de existir. Mas ainda no capítulo 8, ele fala mais uma vez sobre os princípios trazerem uma chave para o entendimento do ensino de Jesus, quando ele diz: Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Então, nesse capítulo, ele também vai trazer para a gente a noção de que precisamos compreender os princípios da doutrina. E como está formado o Evangelho? Exatamente no capítulo 1, ele começa com o conceito de não vir destruir a lei, que é o princípio de Deus como Pai Criador, né, de infinita bondade e que não poderia estar fazendo nada que fosse injusto. Então, aceitar Deus é um pré-requisito para compreender os ensinos de Jesus. E no capítulo 2, ele vem trazer o conceito de que meu reino não é desse mundo, dando o segundo princípio, que é o da imortalidade da alma. Sem o conceito da imortalidade da alma, a gente não tem sentido os ensinos de Jesus se não existe uma consequência após a morte física. E no capítulo 3, ele apresenta: há muitas moradas na casa de meu pai, nos dando a noção de que os mundos são habitados e que existem inúmeros ambientes, que a terra que vivemos é apenas um mundo de provas e expiações, onde ainda precisamos da dor como artifício para a nossa evolução. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele vai nos trazer, então, o quarto princípio espírita, que é o da reencarnação. Então, esses quatro princípios que estão inicialmente apresentados no Evangelho segundo o Espiritismo são a chave
para que a gente possa interpretar e bem compreender os ensinos de Jesus. É aí, então, que ele vai iniciar as bem-aventuranças. E começa no capítulo seguinte, Bem-aventurados aflitos, justamente falando das causas anteriores e atuais das aflições. Então, esse entendimento de que nós somos espíritos em evolução e que se as aflições não podem ser explicadas por causas atuais, ela tem causas anteriores. Mas existem também atuais, porque a maneira como a gente entende, interpreta e encara a vida também podem gerar aflições que seriam evitáveis se compreendêssemos melhor os ensinos de Jesus. Então, uma das coisas que a gente aprende, principalmente nesse capítulo, é que a dor é uma bênção. Então, sendo ela um instrumento de evolução para nos acordar o entendimento da vida e buscarmos uma explicação para as coisas, quantas pessoas acabam chegando à casa espírita justamente por causa de uma dor na busca de explicações e de entendimento de suas aflições. Então, nesse capítulo, o essencial que ele apresenta para a gente é a necessidade de desenvolvermos a resignação, aceitarmos a vida com as suas características e não nos rebelarmos, porque a felicidade ela vai acontecer para nós. Então, o capítulo 6, que é o seguinte, é o foco do nosso tema de hoje. Ele apresenta o Cristo Consolador e que nós, espíritas, já entendemos, e é por isso que ele inicia o capítulo com essa frase que lemos de Mateus. Nós aprendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque ele nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador que estará em vós e vos explicará todas as coisas que por agora não podeis entender. Então, essa chave que o Espiritismo apresenta para a gente abre a porta do entendimento das lições de Jesus, e é por isso que o seu jugo se torna suave e o seu fardo se torna então leve. Ele apresenta assim para a gente todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. E Kardec fala mais. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, assim, a gente consegue entender por que ir a Jesus e seguir seus ensinos fará com que esse jugo seja muito mais suave, né, e leve o fardo. Ele ainda diz, Kardec: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Então, se a gente de fato aspira, né, aliviar as nossas dores, as nossas aflições e ter um entendimento claro da vida, nós precisaremos buscar na lei ensinada por Jesus, que são as leis de Deus, que sintetizam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como condição, né, para que a gente possa ter o nosso fardo aliviado. Então ele diz: seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, buscarmos entender por que Jesus nos colocou o amor como base da sua lei e entendermos o que significa o amor e como vivermos ele no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, isso é tornar o nosso jugo mais suave. Então,
Depois desse capítulo do Consolador Prometido, ele segue com as bem-aventuranças, onde cada bem-aventurança, assim como no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, a virtude essencial é a resignação. Nos capítulos seguintes, ele vai apresentar para a gente, no 7, bem-aventurados os pobres de espírito, trazendo-nos a humildade como uma virtude que nós devemos buscar. A humildade ela vai fazer com que a gente compreenda melhor e, vencendo o orgulho dentro de nós, nós vamos dar mais espaço para compreender as pessoas que estão ao nosso lado. O nosso orgulho bloqueia em nós a capacidade de ouvir e de empatia. Então, só o desenvolvimento da humildade é capaz de nos dar ferramenta, instrumentos para compreender melhor as pessoas. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, ele nos convida à honestidade e ao autoconhecimento. Por que isso? Porque ter puro coração não é ser um espírito puro, é ter honestidade e sinceridade de propósitos, é eliminar do nosso coração todo sentimento que vai em desacordo ao entendimento do outro e, nesse sentido, sermos sinceros, honestos. E o caminho que Santo Agostinho nos propõe do autoconhecimento é o caminho de sermos honestos conosco mesmo e termos puro o nosso coração. No capítulo 9, ele apresenta bem-aventurados que são brandos e pacíficos, convidando-nos à paciência, porque sem a paciência a gente não consegue brandura. É a ciência da paz. Então, aceitarmos as pessoas e as coisas ao nosso redor para que a nossa atitude seja uma atitude de amor, e isso é seguir os ensinos de Jesus. E, finalmente, o capítulo 10 ele apresenta a última bem-aventurança, bem-aventurados que são misericordiosos, convidando-nos à compaixão. Porque sem esse sentimento, que também é uma, digamos assim, um dos requisitos para seguir os ensinos de Jesus, né? Resignação, humildade, sinceridade, honestidade consigo mesmo, paciência e compaixão. São um, dois, três, quatro, cinco virtudes, né? Que são 5 capítulos que ele desenvolve as bem-aventuranças, mesmo que as bem-aventuranças estejam ampliadas em mais outros conceitos, mas Kardec sintetiza, né, no Evangelho em 5 grupos de bem-aventuranças, convidando-nos a investir o nosso tempo e a nossa dedicação a essas 5 virtudes: resignação, humildade, honestidade, paciência e compaixão. Isso vai fazer com que o nosso fardo seja mais leve. E para encerrarmos, ainda no livro da Esperança, né, que é o livro que o Emmanuel homenageia a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nós encontramos um tópico que se chama amenidades, onde ele diz assim, um trecho do capítulo diz: surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Então, quem de nós não enfrenta no nosso dia a dia circunstâncias e situações em que a gente se vê tenso e quase a explodir? Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Então, é claro que tem uma justificativa para nós mesmos, que a gente, estando diante do mal, a gente fique tenso. O que Emmanuel nos propõe? Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Então, aqui vai um pouco de compaixão e de paciência, né? Antes de falarmos de forma impulsiva. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Então, não se trata de necessariamente a gente sempre silenciar, mas construir, antes de falar, uma postura de serenidade para que a nossa palavra possa sair com equilíbrio.
Então ele diz: Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que a nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Então, nesse sentido, a gente entende que Jesus vem propor a nós uma forma de lidar com a vida e com as pessoas em torno de nós que nos faz entender que é possível aliviarmos as nossas aflições, tornar o jugo que a vida nos impõe mais suave, seguindo seus ensinamentos. Que Jesus nos ilumine para que a gente possa compreendê-lo cada vez mais. Muito obrigada, Guilherme, por mais uma vez estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite com tanto carinho, nos trazendo palavras tão consoladoras. Agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e renovamos o nosso convite para que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde abordaremos um tema do Livro dos Espíritos. Se você gostou dessa exposição, não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toque o sininho também, pois assim você saberá sempre as novidades do canal do YouTube do Lar de Teresa. Vamos agora para finalizar o nosso encontro de hoje para a nossa prece de encerramento. Então eu convido todos mais uma vez para que pensemos na doce imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para o estudo, para o maior esclarecimento sobre os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, o maior entendimento sobre essa doutrina de amor, de consolação. Agradecemos por estarmos aqui encarnados na oportunidade de desenvolver as nossas potencialidades, pela oportunidade que temos de trabalhar no bem. Que possamos ser os seguidores do Cristo, mas principalmente os seus trabalhadores, praticando o bem, praticando a caridade, distribuindo aquela paz que Ele nos ensinou, aquele amor fraternal, que possamos ser uma grande corrente de paz, de amor, de alegria, onde assim transformaremos o nosso planeta em um mundo melhor para todos nós. Pedimos então, com a proteção de Deus, nosso Pai, a permissão para que encerremos mais um encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos e até a próxima semana.